capital do Ceará, no dia 17 de março de 1931. Estudei no Colégio Castelo Branco, em Fortaleza. Esse Castelo Branco não tinha nada a ver com o Marechal Castelo Branco, que foi manda-chuva, o golpe de 64. Durante 2 anos, o meu companheiro de carteira era um menino chamado Antônio Paes de Andrade, o qual mais tarde foi deputado federal, presidente da Câmara de Deputados, e durante o governo Sarney, como não havia vice-presidente, ele, presidente da Câmara, assumiu a presidência 11 vezes interinamente. Eu estudei filosofia e direito ao mesmo tempo. Com o diploma de filosofia, fui professor dessa matéria durante 3 anos no Colégio Estadual do Ceará. Naquele tempo, no Ceará só havia um colégio estadual. Formado em Direito, abri um escritório de advocacia em Fortaleza com o colega Vicente Arruda. Mas o Vicente, pouco depois, foi nomeado procurador de um Instituto de Previdências no Paraná. E eu fiquei sozinho no escritório. Passavam-se os meses e nunca apareceu um cliente. Até que um dia tocou a campainha. Aqui é o doutor Andrade. Eu digo, sim, estou precisando tirar uma chapa do pulmão. É que o meu vizinho também era Andrade, chamava-se Andrade Lima. Embora não tenha estudado jornalismo, eu acabei jornalista não intencionalmente. É que quando eu estudava Direito, eu escrevia uma coluna no jornal O Nordeste, um vespertino de Fortaleza, cujo diretor era meu pai. Eu escrevia uma coluna chamada Sexta Coluna, um trocadilho com a Quinta Coluna, eles são chamados os espiões que trabalham em um país durante a guerra. Eu vou contar como me tornei repórter. Foi durante a seca de 1949 do Ceará. O jornal Modorbe fazia a cobertura da visita do jornalista Carlos Lacerda às obras do açude Pentecostes. E foi uma comitiva acompanhar o Lacerda nessa visita. E fiquei observando como o Lacerda trabalhava, tomando nota. Isso no sábado. Na segunda-feira eu publiquei no Nordeste uma reportagem não sobre a visita do Lacerda, mas sobre as obras do açude Pentecostes. Cortei o jornal, recortei e mandei a minha reportagem para o Lacerda aqui no Rio. Acontece que o Lacerda do Ceará foi ao Rio Grande do Norte e à Bahia e só chegou no Rio uma semana depois. Quando ele chegou ao Rio, encontrou a minha carta. E coisa curiosa, fez uma conferência na ABI sobre a seca do Nordeste, foi uma das maiores secas do século, e me citou, me identificando como o bravo jornalista cearense. Ora, o bravo jornalista cearense era um meninote de 18 anos. Foi assim que eu apareci na imprensa do Rio. Daí a pouco eu estava correspondente da Tribuna da Imprensa e me especializei em reportagem de seca. Aconteceu que fui à Bahia, tempo depois, um congresso de estudantes da UNE. Na Bahia eu conheci o Luiz Ernesto Machado Caval, que era o chefe da sucursal da Tribuna da Imprensa em São Paulo. Ficamos amigos. E então, nas minhas férias da faculdade, eu ia a São Paulo trabalhar com o Luiz Ernesto. Quando ele casou, mandou me chamar no Ceará para chefiar no lugar dele
a sucursal da Tribuna da Imprensa. Numa dessas férias, no passado em São Paulo, fui ao interior de Mato Grosso fazer uma reportagem sobre a agitação no campo. Foram 5 reportagens. Na volta, eu tive de mostrar as reportagens ao Carlos Lacerda. A Tribuna da Imprensa era um jornal pequeno, então o Carlos Lacerda lia todas as matérias importantes. E eu vim de São Paulo ao Rio umas 2 vezes e não consegui falar com o Carlos Lacerda. Aliás, o Carlos Lacerda, nessa ocasião, estava ocupado numa polêmica com a Última Hora, que fazia denúncias contra o governo do Getúlio Vargas. E essa campanha do Carlos Lacerda contra o Getúlio Vargas acabou resultando numa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. E houve um atentado contra o Carlos Lacerda na rua Toneleiro. A coisa se agravou até que o Getúlio se suicidou. Aconteceu que o Lacerda foi a São Paulo e eu disse a ele que queria mostrar a minha reportagem. Ele disse: "Ô Edgar, hoje eu não vou almoçar, eu vou a uma chácara aqui nos arredores para comprar mudas de roseira para o meu sítio em Petrópolis." Então, no meio daquela confusão toda, lá foi o Carlos Lacerda de táxi a uma chácara de japonesa, guarda do Carlos Lacerda, a história de como ele fundou o jornal Tribuna da Imprensa. Ele escrevia no jornal Correio da Manhã uma coluna chamada Da Tribuna da Imprensa. Nesse ano de 49, ele foi demitido por divergência com o dono do jornal. Nessa ocasião, a primeira ideia que ele teve foi pedir um emprego de novelista na Rádio Bairique Veiga. Diante do sucesso que fazia na Rádio Nacional a novela O Direito de Nascer, ele sentiu-se tentado a abandonar o jornalismo para fazer novelas. Embora a sua única experiência na ficção fosse um livrinho muito fraco, do qual se envergonhava. O livro se chamava Bailarina Nua Solta no Mundo. Se naquela ocasião, em vez de fundar a Tribuna da Imprensa, Lacerda tivesse virado novelista, como seria o Brasil de hoje? O Getúlio não teria se suicidado, muito menos Jânio Quadros teria renunciado. Se a renúncia de Jânio, é provável que não tivesse havido a ditadura. Seríamos todos mais felizes. Em 1956, eu me mudei definitivamente para o Rio. Meu primeiro emprego no Rio foi na revista O Cruzeiro. O Cruzeiro era uma revista semanal que tirava 750 mil exemplares. Existia uma influência no país só comparável à que a TV Globo teve nos anos 80. A primeira reportagem que eu fiz no Cruzeiro foi sobre uma menina de 9 anos que havia publicado um livro de poesia, com o prefácio de Manuel Bandeira, Eduarda do Vigier, e vem a ser tia-avó desse rapaz, Gregório do Vigier, que escreve uma coluna semanal no Globo. Bom, havia um poema sobre o rio Sena que terminava assim: "Ó Sena, você carrega as flores e os cocôs dos reis." Ora, naquele tempo, cocô não era uma palavra que pudesse ser usada numa revista lida pelas famílias. O secretário da revista, ao ver as provas heliográficas, Zé Amádio ficou espantado diante da palavra cocô. Mandou consultar a dona do jornal, dona Amélia Wittek de Oliveira, a dona Lili, e a dona Lili mandou cortar o poema, substituindo lá o poema. Toda vez que eu vejo, ultimamente, nos jornais,
merda. Eu me lembro do Arda do Vivier. Quando a TV Globo estava começando, o Otto Lara Rezende tinha um programa em que ele falava sobre qualquer assunto. Acendia a luz verde e ele começava a falar de improviso. Contava uma anedota, criticava alguma coisa que ele tinha lido nos jornais do dia. Esse programa era muito visto e havia um escritor famoso, Guimarães Rosa. Ó, por favor, minha neta vê toda noite o que você diz na televisão. E ela não acredita que eu seja famoso. Você cita o meu nome no programa, que ela então vai acreditar muito bem. Acontece que nesse dia deu um branco no Otto. Acenderam a luz e o Otto ficou embatucado. Não conseguia falar. Passou-se um minuto, cortaram, puseram um comercial. O Otto ficou arrasado. Nesse dia, ele tinha um jantar na Visconde de Albuquerque, em casa do Miguel Ulisses, um advogado famoso. Chegou lá e estacionou o carro. Nesse momento estava chegando também o ministro Nascimento e Silva. E disse: ô Otto, genial hoje no seu programa. A crítica que você fez, só o Charles Chaplin faria uma crítica tão inteligente a essa lei da censura que nós aprovamos hoje no governo. Meus parabéns. Eu trabalhei na França durante 5 anos. Foi numa época em que eu era correspondente do Jornal do Brasil em Paris, de 60 a 65. Nessa ocasião, durante a chamada Guerra da Lagosta, de 1963, o embaixador Alves de Souza foi aceito numa audiência pelo De Gaulle no Palácio do Governo. E durante essa conversa, o general De Gaulle teria dito ao Alves de Souza que o Brasil não era um país sério, porque o João Goulart, presidente da República, ao receber o embaixador francês no Rio de Janeiro, teria dito ao embaixador francês que eles, pelo menos este ano, vocês podem continuar a pescar, não tem problema. E de repente vieram pescar e foram apreendidos. No dia dessa audiência, eu estava lá diante do portão para entrevistar o embaixador e saber como tinha sido a audiência. Quando o embaixador saiu, ele se depara comigo na porta do palácio. Ele me disse: Edgar, eu não posso conversar com você aqui na Assembleia Nacional. Está havendo um coquetel à tarde, que eu estarei. Eu ponho o seu nome lá para você poder entrar. Muito bem. Eu fui e ele, de fato, me recebeu numa sala. Me contou a conversa com o De Gaulle. Até aí é verdade. Por volta de 1980, começou a se citar no Rio de Janeiro, no Brasil todo, a suposta frase do De Gaulle: o Brasil não é um país sério. O meu envolvimento nessa história começa em 1979, quando o embaixador Carlos Alves de Souza publicou as suas memórias. E tem um capítulo sobre essa frase. Nesse capítulo ele me atribui a divulgação da frase. E então eu teria mandado para o Jornal do Brasil essa informação, que se espalhou. Acontece que, em 1990, eu procurei na coleção, nos meus arquivos e na coleção do Jornal do Brasil, na Biblioteca Nacional, esse jornal. Acontece que não tem essa informação. Então eu tenho certeza de que não fui eu que mandei a informação. Então, como esse boato se começou a circular?
Olha, para mim, de certo modo, é um mistério. A minha suspeita é de que o próprio embaixador Alves de Souza tenha espalhado a história, né? E atribuído a mim, entendeu? Mas eu acho bastante provável que o De Gaulle tenha dito isso mesmo. O embaixador, ao me dar o livro, fez uma dedicatória ao Luiz Edgar de Andrade, coautor da famosa frase. Na versão dele foi o seguinte, que ele, ao conversar comigo, ele teria dito a mim, você sabe, le Brésil n'est pas un pays sérieux, e que eu fiz confusão. Como ele falou em francês, eu imaginei que era o De Gaulle, atribuí ao De Gaulle e publiquei no Brasil a frase. Mas, na verdade, não publiquei. Eu acho que o embaixador tenha contado a alguns amigos íntimos isso. Eu não me lembro de quem é dito, não. Olha, depois que eu trabalhei na TV Globo, eu estive 10 anos na TV Manchete. Da TV Manchete, eu fui para a TV Educativa. Eu estive várias vezes desempregado, né? Foi uma experiência dura essa de ficar desempregado, né? A sorte é que eu sempre tenho economias assim, que estão para um ano, né? Mas então, eu estava na TV Educativa e quando o Lula foi eleito presidente, já previ que o PT iria demitir todo mundo lá para substituir por petistas. E foi isso que aconteceu.